vai nos informar. Mas enfim, vamos começar pelo jogo ontem, Oliveira, Carlos Guimarães, os nossos comentaristas? Vamos lá, deu a lógica, né? Saudações a todos, bom dia a todos, deu a lógica porque embora tenha dado a lógica, é evidente, é claro que o Grêmio podia virar o jogo, tá? Grêmio e Palmeiras são times de grandezas equivalentes, não era nenhum absurdo o Grêmio e São Paulo ganhar do Palmeiras. Agora, não com o time que entrou em campo ontem, né? Aí ficou mais difícil. Deu a lógica porque num mata-mata, quando você perde o jogo da ida em casa, a tendência, parceiro, é perder também fora. Ah, pode virar, claro que pode, é futebol, mas é exceção. A regra, quem perde em casa, perde fora. A regra é essa. Nem sempre no futebol a regra é cumprida. Ontem foi. O Grêmio perdeu em casa e perdeu fora de novo. O Grêmio terminou 180 minutos contra o Palmeiras sem fazer um gol sequer. E eu até vou além. Sem obrigar o goleiro do Palmeiras, que por si só já é um grande goleiro, então provavelmente quando o Grêmio acertasse a casinha, ele faria uma grande defesa. Ao contrário do goleiro do Grêmio, que todas as bolas que foram em gol entraram. E aquelas que foram em cima dele entraram também. E aquelas que foram do lado dele, ele colocou para dentro do gol. Ao contrário do goleiro do Grêmio, o do Palmeiras é bom. Então, mesmo que o Grêmio tivesse acertado a casinha, teria dificuldade. Agora, nem a casinha acertou, né? Ontem o Grêmio teve um lance inédito na história do futebol. Eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto. E em vídeos de antigamente, eu nunca vi ninguém dar uma rosca de ombro. O Tassiano conseguiu dar ontem. É claro que a coisa vai se aproximando do momento do jogo, a gente naquela preparação, e ontem foi um programa muito especial e até emocionante, talvez, para todos nós, por conta de tudo aquilo que estamos vivendo na sociedade como um todo, esse momento atípico e esquisito que a gente está vivendo. Tem dias que assim, que parece que tudo que pode dar errado, dá errado. E ontem, enfim, a gente acabou passando por cima disso, mas é assunto para depois. A gente vai fazendo o programa e vai se aproximando, e o Esperando ontem foi nessa levada de vai dar, vai ser hexa e tal. A gente vai se contaminando com isso. Agora, no momento que saiu a escalação do Grêmio, foi assim, foi um caso para Doca, porque broxou todo mundo. Saiu a escalação do Grêmio, e me perdoe o linguajar, por favor, o mais ereto dos gremistas broxou na hora. Imediatamente. Quando ele viu um time do Grêmio sem Ferreira e sem Jean-Pierre para jogar o Tassiano, e aí começou o jogo e viu que não só jogou o Tassiano, mas o Tassiano foi um ponta direita e o Alisson foi colocado para o meio, quer dizer, uma salada de frutas que até funcionou por 5 minutos, porque claro, pegou o Palmeiras não imaginava isso. Agora, quando o Abel Ferreira percebeu, e o Abel é bom técnico e demorou 5 minutos para anotar, ele já corrigiu, já baixou o Wesley aqui, vem cá bonitão, baixa mais um pouquinho, Zé Rafael dá um passinho pro lado, ajeita aqui, pronto. Então o jogo do Grêmio, o plano do Grêmio durou 5 minutos. Depois que o Palmeiras observou e notou e se moldou a isso, acabou o Grêmio. Os outros 85 minutos foram do Palmeiras. E aí deu a lógica, o Palmeiras já tem mais investimento. Já tem, na média, um grupo mais qualificado. Tem um técnico melhor. A prova é que o Abel Ferreira, em 4 meses, ganhou no Brasil, um país que ele nunca tinha pisado, o mesmo que o Renato ganhou em 4 anos. Uma Copa do Brasil, uma Libertadores. O Renato, em 4 anos, ganhou isso de Grêmio. O Abel Ferreira, em 4 meses, igualou. Não precisou mais do que isso. Então deu a lógica. Ganhou o melhor time. E o Grêmio, mais uma vez, proporcionou, assim, lances bizarros. Eu até estou subindo de tarde um material sobre isso para redes sociais, escolhas geniais, mas aquele genial com J, sabe? Da ironia. Escolhas geniais ao longo da temporada que desembocaram no jogo ontem. Escolhas assim, o Grêmio paga 1 milhão por mês na soma dos seus 3 goleiros, um até foi embora, que é o Júlio César, e nenhum deles é confiável. Nenhum deles é confiável. Paulo Vitor ontem tomou um gol que, se fosse uma cadeira, a bola bateria na cadeira e não entraria, que foi o gol do Gabriel Menino. Ele deu um pulinho, a bola passou embaixo dele. Então, quer dizer, são algumas escolhas. Aí começar com o Tassiano, isso é um deboche pro torcedor do Grêmio. No depoimento do primeiro gol, e nessa minha primeira manifestação, eu vou parar por aqui para não monopolizar o programa,
O primeiro gol do Palmeiras foi um tapa na cara do Renato e de todas as suas convicções. O primeiro gol do Palmeiras começa num erro do Alisson, que é o que o Alisson mais faz, errar. O Alisson erra passe, erra cruzamento, erra chute, erra domínio, erra escolha. Ele erra, invariavelmente erra. Ele erra um cruzamento. E aí tem o contra-ataque. O Tassiano cai de maduro, mas assim, ó, estatela-se no chão, espatifa-se no chão, fica de 4 no gramado. O cara arranca e aí entra na área 4 contra 4. E aí o cidadão entra do lado do Wanderson e faz o gol. Então, assim, tudo aquilo que o Grêmio poderia fazer de escolha ruim ao longo da temporada, ele fez. E isso tem um preço. E o Grêmio pagou esse preço. Guimarães. E a única escolha... Bom, vai, Magno. Para completar a escolha da final, podemos pegar o recorte, uma foto de trás da goleira, Paulo Vitor, no primeiro gol. Magno, perdão, tá muito ruim, Magno. Vamos ver se a gente consegue melhorar o Magno. O Guimarães. O Magno inaudível, não ouvi absolutamente nada, só havia um sussurro. Bom, acho que tem várias coisas para falar do jogo de ontem, tá? E a gente vai falar sobre isso. Mas a minha abertura, ela vai mais ou menos ao encontro da minha previsão pré-jogo. Previsão pré-jogo é uma redundância. Minha previsão para o jogo, tá? O que eu vi ontem e no primeiro jogo da final foi a mesma coisa que eu vi do Grêmio em todo ano. Absolutamente em todo ano. Renato deu uma ajuda ontem. Deu uma ajuda, porque o Jean-Pierre tá em má fase e ele escala o Tassiano, que é um cara extraordinário, mas como solução dentro de campo é muito pouco, é muito precário. O Wanderson não, o Wanderson rende mais que o Vitor Ferraz. Eu vejo muita gente colocando na conta só do Paulo Vitor, que falhou nos 2 gols. Paulo Vitor toma 2 gols no canto dele, né? Isso é um absurdo. A conta não é só do Paulo Vitor, porque se o Paulo Vitor defendesse as 2 bolas, o Palmeiras seria campeão igual. Seria porque estabeleceu uma dinâmica muito simples de jogo Palmeiras ontem, tá? Eu não atribuo a vitória a nenhum movimento genial do Abel Ferreira. Ele fez o simples. Ele enxergou o jogo. Contra um treinador que não enxergou o jogo. O que a gente teve ao longo desse ano no Grêmio de 2020 foi uma das maiores manifestações de subestimar a inteligência geral. E muita gente caiu como pato. Muito torcedor caiu como pato, sabe por quê? Porque em tempos de crise, não se assume a crise, joga para os outros. Muito parecido com o que muita gente faz nesse país. Muito parecido. O discurso é muito igual. Se for a gente fazer uma análise de discurso assim mais séria, mais dedicada, a gente vai ver que as coisas são muito parecidas. O Cavani, eu acho que foi o Oliveira que falou, deu uma entrevista dizendo, olha só, não tinha nada com o Grêmio, conversão por educação. Foi feita uma cortina de fumaça. Foi feita a cortina de fumaça contra a arbitragem. Vamos combinar. A arbitragem prejudicou muito mais outras equipes do que o Grêmio. Prejudicou num jogo do Brasileiro contra o São Paulo, que eu lembro. Assim, de verdade. Ali prejudicou. Então tá, vamos supor que o Grêmio empatou. Bota mais 2 pontos na cola, não muda nada na vida do Grêmio. Nada. Só. No resto, não vi. A arbitragem, aliás, de Bruno Arleu Araújo, perfeita. Eu já gostava desse árbitro, tá? Ele nunca era citado assim entre os melhores, eu acho ele um cara correto. Não brilhante, mas correto. O que aconteceu nesse ano do Grêmio foi uma das coisas que mais subestimou a inteligência do torcedor e muitos caíram como boca aberta. Sei que o torcedor agora vai falar, eu como ouvinte me sinto ofendido em ser chamado de boca aberta. Não. É para servir o chapéu, porque tem muitos inteligentes. A maioria é inteligente, mas muitos caíram, porque há uma derrota, direciona para a imprensa. Metralha a imprensa, vamos atrás. A imprensa que tem que ser metralhada. Dá vontade de criar aquele meme que existe, né? Que é, sei lá, de um seriado japonês, ou não sei da onde, que é o cara... Que é uma figura meio bizarra, meio esdrúxula, que bota o pé na mesa e pergunta: e a imprensa, hein? E o Inter? E os cavalos paraguaios? E eu confio no meu grupo? É isso. Isso foi o que aconteceu no Grêmio. Lançamento de cortina de fumaça, sorrisinho, porque ontem teve sorrisinho, teve um te ligo mais tarde pro Luiz Adriano que eu vi, do Renato. E pouco trabalho, pouco treinamento, pouca dinâmica de jogo.
O Grêmio não foi um time coletivo, não foi um time de futebol. Ontem ficou mais comprovado, isso aí eu quero debater depois, tá? A minha ideia de que o time gira em torno do Maicon. O time do Grêmio é formatado em torno de um jogador sem condição física. Porque o Maicon foi mantido o jogo todo como uma espécie de solução. O jogo do Grêmio gira em torno de quem não tem condição física. Aliás, que falta de perna o Grêmio teve ontem. Acho que tem tanto assunto pra falar da pior, porque eu vi todas, da pior final que o Grêmio disputou em sua história. O Grêmio nunca jogou tão mal numa final de campeonato. Nunca. Tirando o Gauchão. Nunca jogou tão mal numa final de campeonato nacional. Nem nos internacionais. Quando o Grêmio, sei lá, perde Libertadores numa decisão, como perdeu já. Nunca. É a pior final da história do Grêmio. E pra mim, tá bem claro o que aconteceu. Não são reforços. Não são só reforços, a taxa que o Grêmio precisa. São, principalmente, ideias que não foram bem pensadas, bem executadas, ou somente falta de trabalho. Vamos ver se o Magno tá ok agora. Chegando melhor agora aí, Zé? Tá ótimo, Magno. Agora ficou muito bom. Muito bem. Não, o que eu ia falar naquele momento do Oliveira, se a gente for tirar um retrato de trás da goleira onde estava Paulo Vitor, vai aparecer na foto do gol do Palmeiras o Tassiano de 4 lá no meio campo. O segundo gol sintetiza isso que o Carlos falou a respeito. Tu viu como começou, né, Magno, a jogada? O rapaz do Palmeiras, o Rafael Veiga, ele fez uma arrancada cronometrada, medida de 62 metros. Ele pegou a bola. Começou com o Alisson errando o cruzamento. Ele pegou a bola lá na frente da área do Palmeiras. Ele passou ao natural pelo Maicon, que foi correndo atrás dele, foi perdendo as forças e desacorçoado parou. E ele seguiu. E aí tocou a bola na esquerda pro gol. Perfeito, perfeito. Um erro de Alisson, passou pelo Maicon, Tassiano de 4 no meio de campo e o gol. Pronto. Segundo gol. Aquela arrancada, o contra-ataque lá, o gol do Gabriel Menino. Sintetiza-se cansaço físico, o Matheus Henrique tentando marcar e levando um corte. Ele não conseguiu ter o segundo passo, não conseguiu dar o segundo passo para dar o bote. E aí a conclusão, Paulo Vitor aceitando o gol. Preparo físico, escolhas erradas. A única escolha certa que o Renato teve ontem foi o seu melhor jogador em campo. Eu concordo com o Oliveira, inclusive com a grande nota na cotação, que foi o Wanderson. O único acerto. Porque o restante virou uma salada. O Grêmio no fim de jogo era uma salada de jogadores. Acho que só não colocou o Paulo Vitor de centroavante, que o resto ele mudou tudo. Parece que o Wanderson, esse é um rapaz de outra turma. A impressão que dá é que se fizer um bom time ou um grande time e jogar ele num time bom, ele vai jogar no nível dos outros caras. Ele é muito técnico, muito seguro, parece maduro, tem personalidade, tem qualidade, tem arranque, é bom na marcação, é bom na chegada na frente. Eu cada vez que vejo, agora ontem ficou mais claro isso, porque era um jogo duro contra um adversário qualificado. O Grêmio não precisa sair atrás de Rafinha, como estava se especulando, porque o Grêmio pode priorizar investir em outras áreas e dar espaço para esse rapaz. Meia e ponta, e gente rápida. Eu tô revendo aqui o gol, o primeiro gol do Palmeiras, tá? Eu coloquei no nosso grupo interno aqui um frame e tô colocando no meu Twitter também, tá? Pra quem tá acompanhando, pra não ficar só aqui no papo interno. Tá no Cris Oliveira 89 aqui no Twitter. O momento em que o Rafael Veiga passa pelo Tassiano, que espatifa-se no gramado, fica 4 contra 4. 4 contra 4. Quer dizer, não há sobra. Sendo que desses 4 do Grêmio, 2 naquele momento estavam amarelados. Paulo Miranda e Kahneman, não podiam nem matar o jogo. E aí o Maicon voltando sem grandes condições físicas, porque paciência, o Maicon tá veterano, não dá. O Matheus Henrique baixando como lateral esquerdo. O Diogo Barbosa caminhando no meio campo. O Maicon sem conseguir correr atrás dos caras. E assim estava o Grêmio. Totalmente desorientado. Orestes. O mais louco, Orestinho, é que o Maicon, ele toma um drible, que ele fica parado. O Maicon quer ir atrás da jogada. Ele não desiste da jogada. Ele quer... Mas ele não consegue. E ontem, vocês votaram, eu ouvi a transmissão de vocês, né? Infelizmente eu não pude participar. Mas o meu voto de craque, eu iria divergir dos 3 da jornada, tá? O meu voto iria pro Rafael Veiga. Eu achei que fez um partidaço o Rafael Veiga. Ele foi maestro do time do Palmeiras. E de novo, o Rony jogou muito bem, realmente. E de novo, Marcos Rocha também fez
uma ótima partida. E de novo Felipe Melo, hein? Pô, Felipe Melo é um jogadoraço, cara. O Rafael Veiga, pra mim, foi assim, ó, o dono do jogo. Diga, Orestinho, perdão. Não tem problema. É o seguinte, ó. Eu estava esperançoso numa vitória do Grêmio, só que a minha esperança terminou na voz do Rafael Pfeiffer, quando ele confirmou o time do Grêmio. Ali, a minha esperança foi por água abaixo. Senti que ali estava a vitória do Palmeiras sem problema nenhum. O Grêmio teve 5 minutos de preparo físico. 5 minutos com Jesus, tem até um programa que tem isso aí. Agora, detalhe. A partir daí, depois que o Grêmio perdeu aquele gol com o PP, que chegou um pouquinho atrasado, o Palmeiras se recompôs, começou a comandar, ganhou na parte técnica, na qualidade dos jogadores e no preparo físico. O preparo físico do Grêmio é lamentável. Alguns jogadores, claro, com idade, o preparo físico já não é bom. Imagine então o que vai acontecer. Uma coisa também que me chamou a atenção foi no final do jogo, os jogadores do Grêmio estavam numa tranquilidade impressionante. Parecia que não tinha acontecido nada com eles. Todo mundo na boa, tranquilo, esperando só para receber aquela medalha de vice, que não adianta nada. E então é o seguinte, ó, tem que mudar muita coisa, senão vai continuar tudo igual. Se o Grêmio continuar com o Maicon de titular, se o Grêmio continuar com o Tassiano jogando, as coisas vão continuar iguais neste conturbado 2021. Foi lamentável a apresentação do Grêmio e o Renato deve estar pensando até agora o porquê que eu tive a ideia de tirar o goleiro que estava jogando e colocar o que estava na reserva. Ainda não ouvimos a Ana, queria ouvi-lo, Ana. Não, e ainda sobre essa polêmica, né, inclusive causando um desconforto no próprio vestiário e a saída de alguns jogadores, porque eu acompanhei, claro, a jornada esportiva aqui da Rádio Guaíba e em diversos momentos, né, a gente fala, se for uma decisão de pênaltis até valeria, mas compensa o risco, né, de durante os 90 minutos de uma decisão, né, de 2 jogos que o Grêmio já entra prejudicado, trazer essa ousadia justamente nesse setor e nos outros manter o que o Renato já vinha pensando, não surpreendeu de nenhuma forma pelas decisões que tomou. A gente até tentou compreender o que queria fazer, trazer intensidade. O Grêmio nos primeiros minutos teve muitas oportunidades, mas a gente fala que o pecado maior, e eu vejo, foi que o Grêmio pecou muito nos fundamentos básicos. São erros de atenção, mas também de treinamento, que a gente percebe que errar um passe no momento decisivo mostra muito mais do que a falta de concentração, mas também a falta de treinamento básico, das competências mínimas que um atleta precisa saber, porque a gente olhando, a gente traz a falha do goleiro, é claro, mas também o início das jogadas, as tentativas, né, de criar alguma coisa, eles passam por problema de passe, de roubada de ladrão. A gente fala, isso não pode acontecer no futebol de alto nível e principalmente no que a gente trata de uma final. Concordo muito com o Guimarães em falar que foi uma das piores finais que já acompanhei. Claro, o Palmeiras vinha muito debilitado, jogando muito, né? Teve muitos jogos, foi uma temporada muito extensa, mas o Renato abrir a coletiva pedindo desculpas ao torcedor e colocando a responsabilidade do ano atípico da pandemia, olha, fica um pouco difícil, porque a cortina de fumaça, a gente fala, foram muitas e elas vêm caindo. E chegar com um discurso mais aberto, falando, não, teremos mudanças, quais mudanças? O que vai ser anunciado? Vai tratar de preparação física, de aproveitamento de jogadores, de aproveitamento da base? Porque o que a gente viu e a gente apostava que o Renato, depois, né, do que se colocou no Campeonato Gaúcho, fosse apostar nos garotos, mais uma vez o Renato decepciona e mais uma vez a gente, né, lamenta dizer, olha, a gente avisou, mas a gente coloca. Isso foi tratado, uma renovação com a promessa do quê? Qual a mudança? Qual o intento? Porque até teve crítica relacionada ao treinamento de pais de jogadores aí, né? Que a gente viu e acabou viralizando pela internet, um dos assuntos mais comentados hoje. O que o Pfeiffer trouxe ontem, Zé, o Pfeiffer trouxe ontem as possibilidades de negociação do Vanderlei, que claro, não ficou nem um pouco contente com a reserva, né? Na decisão, justamente a decisão troca o goleiro. David Braz, Everton e Tassiano foram alguns dos nomes que o Pfeiffer trouxe ontem no vestiário já, daqueles jogadores que devem ser negociados pelo Grêmio. E quanto à preparação física, a ideia é Márcio Correia, que está hoje no Botafogo da Paraíba.
que há muitos anos já esteve aqui no Grêmio, né? Oliveira. Esses nomes que foram trazidos pelo Pfeiffer ontem, ele mostra no Grêmio, no mínimo, uma falta assim de convicção, para se dizer o mínimo. E também mostram que o Grêmio vai continuar insistindo nos mesmos erros. Se quer mudar, muda. Não vem com esse papo aí de mudar não mudando. Não, se quer mudar, muda. Se vai manter o mesmo técnico, a mesma filosofia, o mesmo modus operandi, o mesmo tudo, não vai mudar nada. Você não pode insistir na mesma... Se você usar a mesma fórmula, você vai chegar ao mesmo resultado. Quer chegar a um resultado diferente? Muda a fórmula. Então, assim, o goleiro que o Grêmio está buscando, pela informação que o Rafael Pfeiffer, ou que está tentando, buscando é muito forte, até porque eu acho que ele não vem, é o Cássio do Corinthians, tá? Por quê? Porque ele trabalhou com o Mauri Lima, que é o atual treinador de goleiros do Grêmio, e deu certo. Qual foi uma das críticas que o Grêmio mais sofreu com razão nessa temporada? Contratar os jogadores com anos de atraso. O Grêmio contratou o Thiago Neves em 2020, imaginando que era o mesmo Thiago Neves de 2008, quando ele foi vice-campeão da América com o Fluminense do Renato. Não, não é. Passaram-se 12 anos. O Grêmio contratou o Diego Tardelli em 2019, achando que seria o mesmo Diego Tardelli de 2013 do Atlético Mineiro. Não, não era. O tempo passa. Então agora o Grêmio quer buscar o Cássio para ele reeditar uma parceria com o Mauri Lima, que foi uma parceria de 5, 6 anos atrás. Não, não vai ser igual. O tempo passou. O Cássio é melhor que o Vanderlei? Eu não tenho dúvida. O Cássio com o pé amarrado é melhor que o Vanderlei. Mas é um goleiro com 34 anos. Você vai trazer outro goleiro veterano? Vai trazer outro goleiro, mesmo que seja melhor do que o Vanderlei, numa fase indiscutível, descendente da carreira? O Cássio era goleiro de seleção brasileira. Hoje ele não é nem cotado. Não é que ele tenha piorado ou não. Não, é que o tempo passou. O Cássio não tem mais 25 anos, 26, 28, ele tem 34. Então, vira a temporada, anuncia-se uma mudança e o que se vê são as mesmas coisas. De novo atrás de uma solução mágica do passado. Vai mudar? Sinceramente, torcedor do Grêmio, eu acho muito difícil. Eu acho que vai continuar exatamente a mesma coisa. Nós podemos voltar depois a falar sobre essa questão dos nomes que estão sendo anunciados como possíveis contratados, mas a Ana tocou num assunto que não sei se é esse que ela estava referindo, mas é um áudio que circula atribuído ao pai do Jean-Pierre. É um vídeo. Ele faz uma espécie assim de desabafo, denúncia. Ele diz que o Grêmio, durante o período que esteve em Atibaia, em nenhum momento treinou com o time que jogou ontem. A gente compreende o pai do Jean-Pierre, ele tem lá as suas razões para estar aborrecido. O garoto dele perdeu posição de titular no Grêmio e ele pode estar magoado, frustrado, contrariado, insatisfeito pelo modo como aproveitado ou por não ter sido aproveitado o filho e ter feito um desabafo. Agora, se não for desabafo que ele está dizendo, se for uma verdade, estamos diante de uma situação que produz a necessidade de uma intervenção de cima para baixo. Como é que vai levar um time agora, Zé, concentrar para treinar para uma final? Isso justifica, não justifica? Perdão, Ana, eu acabei de interromper. Vai, Ana. Primeiro a Ana, depois o Magno. Não, só por essa situação e ainda, né, aproveitando esse gancho, pelo que a gente observou em campo, eu não discordo totalmente do que foi apresentado como uma possibilidade não treinamento, porque parecia óbvio a falta de entendimento de um elenco titular que a gente já questiona, mas os passes serem errados na essência do futebol, para mim parece lógico. Eu falei, olha, olhando o jogo e vendo o que o pai do Jean-Pierre falou, eu não tenho como desconfiar assim, olha, parece não, olha, a gente via jogadas bem treinadas, bem... Não, eu não vi nada. A produção caiu muito do belo futebol, do futebol mais bonito que o Renato já teve. Magno. Foi o Carlos que chamou, mas só para complementar então, já que foi acionado, o Grêmio só foi passar em Atibaia. Essa que é a realidade. Bom, desculpe, eu ouvi alguém, foi o Orestes? Fui eu. Não, a tia eu ouvi, o teu som tá muito bom, então por favor, Orestes, desculpe. Não, eu quero, é o seguinte, ó, se o pai do rapaz, se o pai do
do Jean-Pierre sabe disso, alguém informou para ele, que eu acho que ele não estava lá. É um filho, não né? foi um contato Claro, telefônico, claro. o guri deve ter dito: ó, pai, a coisa aqui não estamos nem treinando, pode acontecer isso aí também, pode respingar no guri isso aí também. Não, Orestes, teve um lance ontem do jogo, uma falta frontal pro Grêmio. Eu não lembro se era começo do segundo tempo ou se era primeiro ainda, mas era uma falta frontal pro Grêmio. E eu chamei na transmissão para dizer o seguinte: olha, Início do segundo tempo. o melhor cobrador que tem o Grêmio, e um dos melhores do Brasil, é o Jean-Pierre. Jean-Pierre tem pelo Grêmio, acho que uns 3, 4 gols de falta já, inclusive num Grenal. Acho que até mais, deve ter uns 5 gols de falta pelo Grêmio. Um num Grenal, inclusive. E ele ficou no banco. Opção do Renato para jogar o grande Tassiano, claro. Na prática, quem jogou no lugar do Jean-Pierre foi o Alisson, tá? O Tassiano jogou na direita e o Alisson ficou ali mais centralizado numa escolha que se mostrou ali bizarra. Mas enfim, nessa falta frontal, olha, não tendo o Jean-Pierre, bate o Diego Souza, que também tem, eu acho que 2 gols de falta no ano, uma coisa assim. E aí foi o Alisson cobrar. O Alisson, que como eu disse antes, mais erra do que acerta em qualquer fundamento. E aí nessa falta frontal, ele dá um chuveirinho pra área, sem absolutamente nenhum nexo. Era uma falta frontal. Mostrando assim que se isso foi uma jogada ensaiada em Atibaia, aí eu sou obrigado a concordar, o Grêmio foi em Atibaia passear. Se o Grêmio foi para Atibaia ensaiar aquela jogada, o Grêmio foi a passeio, me desculpe. Guimarães. Olha, intervenção de cima para baixo seria uma intervenção do Renato sobre ele mesmo? Não, até o doutor Nestor Raim falou hoje no espaço da coluna de esporte que é apresentada no Agora pelo Cristiano Oliveira, que a fala do presidente sugere a ideia de retomada das hierarquias. Então agora nós vamos ter o Renato com menos liberdade para interferir em outros departamentos e alguém com autonomia para interferir no departamento do Renato pela ordem hierárquica. Foi isso que eu entendi. Então alguém vai passar a enquadrar o Renato agora, né? Eu quero Mas voltar então, no tempo, Carlos, então isso significa que todo aquele discurso de que é o presidente que manda, que existe hierarquia aqui no Grêmio, então era balela, porque se Nestor Raim está dizendo que vai haver uma retomada da hierarquia, Exato. é porque ela não existia. Exato, perfeito. Quem é que vai cobrar o Renato, Paulo Luz? Eu quero voltar no tempo a 2011, quando o Grêmio tava jogando mal pra caramba. Teve aquela troca do Duda Cref pelo Paulo Odoni, o Duda contrata o Renato vira 10-11, né? Em que o grande momento do Grêmio naquela virada foi a derrota do Inter pro Mazembe. E aí o Renato não faz uma boa temporada em 2011. Tem uma pergunta pro Paulo Odoni na coletiva: presidente, é difícil demitir um ídolo? E o Paulo Odoni, que é um cara experiente, né? Já tinha passagem lá nos anos 80 como comandante do clube, político, fica quieto, fica sem chão e diz: tu não faz ideia o quanto. O que a gente vê, e se o Dr. Nestor Raim falou em retomada, exatamente isso que o Magno falou, vamos na semântica da palavra. Se é retomar, é sinal que essa hierarquia ela foi em algum momento tomada dele. Eu vou levar algumas informações de novo pro ouvinte, tá? Todas as indicações, ou 90% das indicações de contratações do Grêmio são da cabeça do Renato. Quero esse cara. O modelo de jogo do Grêmio, ele gira em torno do Maicon. Ele é um modelo que gira em torno de um jogador sem preparo físico. O Maicon ontem, depois de exatamente quase um ano e um mês, 1 ano e 28 dias, o Maicon voltou a completar um jogo. 1 ano e 26 dias. Desde Grêmio Aimoré em São Leopoldo, fevereiro de 2020. 9 de fevereiro de 2020. Ontem foi dia 7, então 26 dias, porque fevereiro tem 28 dias. 1 ano e 26 dias ele voltou a completar um jogo. Sabe por que ele voltou a completar um jogo ontem? Não é porque ele estava bem fisicamente, porque ele estava se arrastando. Teve um momento do jogo em que, para reforçar essa tese, a gente volta e meia faz isso, né? Eu comecei a prestar atenção na imagem em cima do Maicon. Ele não conseguia correr. Numa normalidade, em qualquer outra normalidade, ele seria substituído. Mas como ontem era uma final e o Grêmio precisava vencer, a única confiança do Renato em melhorar o jogo do Grêmio é ter o Maicon,
que de fato dá uma melhora quando ele tem condição física. Isso aqui não é uma crítica ao Maicon, é uma crítica ao Renato. O Renato precisa repensar o que ele entende por futebol e superar. Ele vai ter que dizer o seguinte, olha só, funcionou em 16, funcionou em 17, eu vou ter que me reinventar aqui. E não é se reinventar trazendo jogadores duros, jogadores veteranos, jogadores que ele chama de cascudos. Não. É se reinventar colocando um jogo mais rápido. Rápido. Também passa isso pelo Jean-Pierre, tá? Eu acho que não tem comparação o Jean-Pierre com o Tassiano, tá, gente? Isso é um absurdo. Agora, se não há uma confiança no Jean-Pierre, eu acho que não há uma confiança do próprio Jean-Pierre, o Renato vai ter que achar soluções que não sejam os Robinho da vida, os Thiago Neves da vida, os não sei quem da vida. Você falou na semana passada do Leandro Castan, cara. Peraí um pouquinho, velho. Eu vi os jogos do Vasco, o Leandro Castan não dá pra jogar no Grêmio agora. O Leandro Castan é que nem o Everton que veio de São Paulo, ele passa mais tempo no Grêmio do que jogando. E Vem cá, é por isso que eu tô dizendo, as coisas não estão mudando. O Magno, as primeiras impressões do que nós estamos vendo do Grêmio se projetando para essa temporada, a primeira impressão é de que as coisas não vão mudar. Esse critério, esses jogadores que são falados inicialmente, eles obedecem os mesmos critérios das últimas temporadas. Eles são novos Michael Swell, eles são novos Thiago Neves, eles são novos Robin. Daqui a pouco vai pintar ali no meio um novo Diego Souza, que deu certo, pode ser que pinte. Agora, é um numa imensidão. As coisas, elas não estão mudando. O início, pelo menos, ou o indício é de que as coisas não vão mudar. O Castan é insuficiente, viu, Zé? O Castan é insuficiente num Vasco rebaixado. 11h39, nós estamos debatendo o futebol aqui no Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba. Vamos fazer um intervalo e em breve, rapidinho, nós retomamos para continuar o debate, a discussão do futebol para aqueles que estão ligados conosco. Que quando apresentamos as informações da previsão do tempo são sempre para Ponto dos Cafés. Deliciosas bebidas quentes ao simples toque de um botão. Variedade de máquinas para atender a todas as necessidades da sua empresa. Marque uma visita pelo 3325.009 e conheça o site pontodoscafés.com.br. Preciso fazer aqui um reconhecimento público aos meninos da nossa externa. Nós estamos trabalhando com a nossa equipe em home office e as qualidades dos áudios que nós estamos recebendo das residências dos companheiros estão muito boas. Então, cumprimentar o Pazini, ao Leandro Teles, a turma toda lá de baixo, me ajudem aí, o seu Ivan, o seu Ivan. Esse nosso pessoal da externa deu uma passada nas residências e habilitou uma qualidade de áudio que está muito boa, seja do Magno, seja do Oliveira, seja do Guimarães, e isso contribui bastante. Especialmente pro Pazini e pro Ivan. O Leandro tá no seu período de férias. Eu queria estender esse elogio ao pessoal da Central, especialmente nas figuras do Davis Rodrigues e do Cleiton Lopes, tá? Tem sido incansáveis aí. Dois caras assim, ó, sem palavras para o que o Davis e o Cleiton estão fazendo nesse momento, se virando na Central, porque também passa pela Central esse som e toda essa distribuição e todo o cronograma de programação, de gravação. E também a produção, que hoje está com o Martin Moura e com a Vivian Leal. Então, assim, ó, estão sendo muito guerreiros, e a toda a equipe. Ontem foi uma demonstração disso brutal, assim. Tenho muito agradecimento a todos. Coloquei essas figuras porque eles realmente estão se desdobrando. Parabéns a essa galera aí. Por tudo que tem feito neste momento, José Aldo. Cheguei ontem para trabalhar aqui, a gente compartilha às vezes algumas pequenas passagens com os nossos ouvintes para a gente se intimizar com a nossa audiência. A audiência da Guaíba é uma audiência fidelizada, as pessoas gostam muito de nós e nós reciprocamente somos muito agradecidos e gostamos dos nossos ouvintes. Tem uns que a gente até conhece ali, quando entra a mensagem, já olha pela figurinha pequenininha no perfil, já sabe quem é. Cheguei ontem aqui para narrar o jogo, porque nós, por uma decisão editorial, resolvemos, para proteger todo mundo, fazer a transmissão aqui de Porto Alegre, no sistema OffTube. E aí o Davis estava ali todo nervoso. Eu digo, tô voltando de férias, Turtle, me dá um abraço. Não, cabeça, não, aquela nossa linguagem de colega, de corredor. Aí hoje de manhã ele fez esse teste que a gente está fazendo rapidamente,
de coronavírus e o PCR dele deu negativo, né? O suave foi no narizinho dele, coletou o material e ele fez o teste, resultado negativo, daí ele chegou aqui. Ô cabeça, eu quero te dar um abraço, tava todo faceiro. Então a gente tá enfrentando essa realidade que nós temos atualmente dessa maneira, do jeito que a gente consegue, do jeito que dá, do jeito que é possível. E ficamos com a turma se desdobrando para tentar se proteger numa postura responsável. Tá todo mundo trabalhando no home office, no teletrabalho, e eu tô aqui no estúdio, mas também tô isoladinho aqui, protegido com álcool, com máscara o tempo todo. Bem, os ouvintes também estão participando. O Humberto mandou um abraço pra Ana, tá dizendo bom dia, parabéns a Ana pelo dia de hoje. Muito obrigada, abraços, né, para todas as mulheres aí que fazem acontecer, inclusive uma das melhores árbitras, né, do Brasil, e a gente inclui todos os sexos, né, também foi muito bem no derby, teve momentos decisivos, mas parabenizada então pelos jogadores, a Edna aí que então também foi pro Mundial. A gente espera que assim que a gente demonstre, né, dando mais espaço para as mulheres aí competentes mostrarem que realmente sabem fazer. Não só no derby, como vinha fazendo um grande campeonato brasileiro, uma pena ter ficado fora das finais. Teve esse compromisso merecido lá no Mundial de Clubes. Não é só a melhor árbitra, no geral, é a melhor figura da arbitragem brasileira hoje, a Edna Alves. O Humberto Garcia vai além de cumprimentar a Ana pelo Dia Internacional da Mulher. Ele está dizendo sobre o Grêmio, qual é a explicação real, verdadeira e condizente sobre a renovação do contrato do Renato. É visível que os atletas não confiam mais nele. Ele perdeu o grupo faz tempo, diz o Humberto. Aí já é uma conclusão à distância que faz o Humberto, mas muito obrigado por participar. Tem mais aqui. Oliveira, pela primeira vez eu tive vontade de te dar um beijo. Ótima análise. Quem tá falando é o Everton de São Leopoldo. Olha, Everton, um beijo não, ainda mais nesse momento, tá? Mas assim que tudo isso passar, um abraço eu aceito, tá? Quando tudo voltar ao normal, a gente toma um cafezinho, um chopp é melhor, mas pode ser um café também. Obrigado, e aí, Everton. Tranquilo. Mas um abraço, Everton. Valeu. Obrigado pelo beijinho pro nosso Oliveira. Zé, uma pergunta aos amigos do debate. Com todo respeito, é claro, eu gostaria de entender como que todos ontem que participaram do palpitão deram vitória do Grêmio. Teve até palpite de 3-1, sendo que hoje todos falam dos mesmos erros do Renato e falta de futebol, esquema tático durante toda a temporada. Então ontem tivemos um palpitão utópico, recheado de emoção, sem nada de razão, diz o João de Porto Alegre. Não, tinha razão no que nós falamos. Eu tinha um sentimento que o Grêmio ia reverter. Eu acredito, então baseado o seguinte, na história do Grêmio. Mas tudo bem, perfeito. Eu concordo, também daria vitória ao Grêmio no palpitão. Agora, o ouvinte quer que a gente coloque uma situação ali de previsibilidade de jogo, que seria 2-0 pro Palmeiras ao natural, da forma como foi. Então nem precisa abrir jornada, vamos todos pessimistas pro microfone. O João está sempre ligado com a gente e por isso vai um abraço e obrigado pela audiência. Eu acho que ele já percebeu isso. O palpitão, mas vale para todos. Vai uma pequena aula de rádio aqui, tá? Olha a pretensão, não sou ninguém para dar aula, mas vamos lá. O palpitão, primeiro, ele é uma brincadeira, tá? Vamos deixar isso estabelecido, tá? Se eu tivesse realmente a convicção num palpite ou no outro, eu ia para um site de aposta e ganhava dinheiro. Ou perdia dinheiro, tá? O palpitão é brincadeira, primeiro ponto. E aula de rádio, jornalista, comunicador e tem lá pelas tantas um animador junto. O cara que tá ancorando, esperando o futebol, se ele não tentar jogar a torcida pra cima, larga, velho. Larga. Então é claro que ali a gente tava na ideia também de jogar a torcida pra cima, de fazer aquela coisa do vamos lá, e pode dar, e realmente podia. O Grêmio podia entrar em campo com a pior escalação possível e ganhar o jogo. O Grêmio podia ganhar o jogo ontem 2-0, 2 gols do Tassiano. Agora, eu sempre, desde o início do Esperando o Futebol, que ontem eu me dividi entre comentarista e âncora, eu deixei claro, no momento que entrava o comentarista, era uma abordagem. No momento que voltava o âncora, aí era outra, do vamos lá, e vai dar, e vamos acreditar, e vai ser hexa, e o gol, o especial. Quando entrava o comentarista, entrava uma outra visão de que, olha só, pode dar certo? Pode,
Mas tem isso e aquilo. O isso. Daniel Eberhard. E eu me recordo, só, desculpa te interromper, Zé, que o Cristiano foi o único que falou na hora do palpitão: olha, não vou ser eu pessimista aqui, então vou colocar um placar. Porque ele não tava acreditando muito também no próprio palpitão. Eu vou dizer, eu ia dar 0-0, tá? Eu ia botar 0-0, mas aí como todo mundo tava dando vitória do Grêmio, cara, eu fiquei, vamos lá, eu não vou ser o diferentão, entendeu? Então vamos lá, vitória do Grêmio. Acho que eu botei 1-0, 2-1, lá sei eu. Mas o meu palpite eu ia errar também, porque eu ia botar 0-0. O seu Daniel Eberhard de São Leopoldo, ele diz: uma ótima transmissão ontem. O Cristiano foi preciso e contundente na análise do jogo. Muito obrigado, seu Daniel, pela companhia, tá sempre conosco aqui. Tem o áudio aí, então vamos lá. Esse é o áudio do pai do garoto Jean-Pierre criticando a ausência de treinos no retiro de concentração e treinamento para a final em Atibaia. Gurizada, esse filho do Renato acabou com o nosso time. O Grêmio foi pra Atibaia quinta-feira, foi pra passear, porque em nenhum momento o Renato treinou o time titular. Só foram pra passear, pra brincar. Em nenhum momento o time titular foi treinado, foi montado. Bom, aí é uma manifestação. Tem algumas coisas aí, Zé. Tem algumas coisas aí. Primeiro, isso que ele tá fazendo é o pai do Jean-Pierre falando. Sim. Acima de tudo, uma denúncia muito importante. Como é que entrou em campo o time que não foi treinado? Esse é um ponto. Uma denúncia / crítica forte ao Renato. A outra coisa é que tudo bem que é o pai do Jean-Pierre, uma conversa de pai e filho é uma coisa que deveria ficar ali no ambiente familiar. Mas o Jean-Pierre levou uma insatisfação pro pai dele, o pai dele acabou expondo. Então eu acho que tem algumas formas de se analisar. E uma delas é que a situação do Jean-Pierre dentro do Grêmio, ela fica se inviabilizando. Porque não é a primeira vez que o Jean-Pierre vai entrar em rota de colisão com o Renato, né? Não, isso. Eu acho que o Renato eu acho que o Jean-Pierre não tá sendo bem tratado, tá? E isso tem... Eu não sei se ele... o reflexo do que ele tá produzindo em campo é por conta dessa falta de carinho aí, porque isso acontece também, ou porque ele precisa entender algumas coisas, tá? Porque também tem uma coisa do jogador. O Jean-Pierre, ele precisa ter uma mentalidade melhor para jogar. Isso ele precisa, tá? Como que tu dá isso? Bom, com muita proximidade, muita aproximação, muito diálogo e muita confiança. Tem que oferecer confiança. O treinador também é isso. Porque não adianta tu oferecer confiança pro Thiago Neves, como o Renato tentou no jogo na época que o Sport estava caindo pelas tabelas, o Renato coloca o Thiago Neves e eu também, isso aí é uma informação que era aquela coisa, ó, vou meter contra o Sport para ele deslanchar e aí todo mundo fica quietinho. E contra o Sport o Grêmio perde na arena e o Thiago Neves não joga absolutamente nada e depois ele é dispensado no dia seguinte. Então por que o Renato dá essa confiança para os mais velhos e não dá para os mais jovens? Eu acho que o Jean-Pierre é um jogador hoje, não para ser lapidado, mas para ser até recuperado. Ele tem que ter essa recuperação. Posso dar outra aí, Guimarães? Oi, claro. Outra da coletiva de ontem. O Renato, mais uma vez, fez crítica pública a um jovem. Ele falou do gol perdido pelo PP. Eu nunca vi o Renato fazer uma crítica pública ao Thiago Neves. Eu nunca vi o Renato fazer uma crítica pública. Vamos pegar os caras que estão no Grêmio hoje, tá? Fazer uma crítica pública ao Everton, que veio do São Paulo. Ao Tassiano, nunca vi. Uma crítica pública ao Tassiano, ao Everton, ao Paulo Vitor, ao Vanderlei, ao Paulo Miranda, ao David Braz. Eu nunca vi o Renato fazer uma crítica pública a esses jogadores. Ontem ele fez críticas a 2 jovens. Ele disse que o Jean-Pierre vem numa queda de rendimento e disse que se o PP tivesse feito gol no comecinho, a coisa seria diferente. Criticar jovem é mais fácil, né? Me chamou a atenção desse lance do PP, viu, Zé, na entrevista, que ele queimou o PP na entrevista, com aquele lance do gol, que ele nem chegou a tocar na bola e não falou absolutamente nada de alguém que chegou na bola, de dentro da pequena área, e ao invés de cabecear, deu uma umbrada na bola, enrosca por cima do gol. Isso ele não falou nada.
Agora o PP que se esforçou para chegar na bola, ele queimou, né? Eu fiz uma leitura ainda só assim. dando gancho, viu, Zé? Porque a gente também chegou à conclusão, acredito, né? Todo mundo aí no final da jornada, e a gente já vinha falando sobre isso, que o Renato sai de papel do salvador dos jogadores para aquele que depois, os jogadores que depois que passam pela mão dele têm que ser recuperados. Porque vamos lembrar, quem são os melhores do Campeonato Brasileiro? A gente trouxe essa informação, o Luiz Magno e o Oliveira falavam bastante sobre isso no início do vestiário, que todo mundo que saiu da mão do Renato deu certo. E agora quem dava certo nas mãos dele precisa ser recuperado, como Jean-Pierre, como PP, como Ferreirinha. O que está acontecendo? Eu até fiz uma leitura um pouco diferente. Eu estava voltando, estava indo para casa e estava ouvindo o Oliveira quando veio essa crítica. O Magno estava apresentando o vestiário e o Oliveira estava repercutindo como comentarista as informações. A fala do Renato em relação ao... Eu não me pareceu que ele quis criticar ele assim pontualmente o PP, ele lamentou o gol perdido, porque se sai aquele gol ali num começo de jogo, e até acho que o PP, se é gramado, que não é aquele gramado sintético, ele chega naquela bola, meio que deu uma travada. Não, é a mesma coisa, Zé. Me desculpa, aí eu acho que é a mesma coisa. Agora, tudo bem, vamos pelo teu lado, tá? Vamos admitir o teu lado, o lado que não foi uma crítica, foi uma lamentação. A lamentação do lance do Tassiano não teve. Pois, mas aí ele deu uma rosca de ombro na cara do gol e não teve lamentação. Ele não falou nem dos que eles vão demitir hoje. Pareceu que dentro daquela ideia de proteger os caras, não comprometer carreiras, eu achei que o Renato foi moderado. Nós podemos voltar nisso, a Fernanda já está aqui, vai bater 12:00, nós temos as notícias agora, Guaíba Notícias vem aí, depois nós retomamos o debate do Ganhão do Jogo. Retomamos o debate do Ganhão do Jogo pela Guaíba. A hora certa é Carrefour, todos merecem o melhor, confirmo 12:05. Nós retomamos o Ganhão do Jogo, estávamos num ponto falando sobre a crítica do Renato, pontual ao PP, e a não crítica do Renato também pontualmente o erro de uma bola na pequena área do jogador escolhido por ele para jogar, o Tassiano. Eu estava dizendo, Oliveira, que vi naquela fala do Renato uma ideia assim meio que de não comprometer os jogadores, deixando, amanhã estamos de cabeça quente, não vamos falar nada agora, amanhã tem providências, tem mudanças, meio que preservando todo mundo, talvez até porque vai viajar junto, descer de São Paulo para Porto Alegre, mesmo o grupo, anunciar os caras no vestiário no pós-jogo, demissão, corte de jogadores, ruptura de contratos, não seria legal, mas eu fiquei com um sentimento, já vi o Renato muitas vezes dar demonstrações de preferência por veteranos, por jogadores da escolha dele, e um certo desprezo, um certo desinteresse por jovens, mas ontem não me pareceu com a ideia de queimar o jovem. Me pareceu, a gente diverge, me pareceu sim, porque o Renato, quando ele faz uma crítica pública ou uma... Para não usar o termo crítica, então, tá? Já que pode haver uma divergência aí. Quando ele faz uma ponderação da parte técnica, ou quando ele faz alguma avaliação individual que tenha um tom mais ácido ou de lamentação, é sempre em relação ao jovem. Eu não lembro do Renato fazer uma ponderação pública ao Everton Cardoso, que é o Everton genérico que veio de São Paulo. O Tassiano, ele é jovem, embora não pareça, ele tem 24, 25 anos, ele não é, mas é um cara que é de confiança do Renato de uma maneira assim inacreditável. O vice de futebol do Grêmio chegou a dizer lá pelas tantas que é um jogador macho, o Tassiano, aquela coisa toda. Então, não lembro do Renato fazer uma crítica, assim, uma ponderação ao Paulo Vitor, ou ao Vanderlei, que perdeu posição nas finais, a Paulo Miranda, David Braz. O Grêmio tem, acho que 13 ou 14 jogadores no seu grupo, além dos 30 anos. Paulo Vitor, Vanderlei, David Braz, Paulo Miranda, o Robinho, que acabou saindo, o Júlio César, que acabou saindo. Então, não lembro. Eu lembro em relação aos jovens. Quando ele fez críticas públicas à não renovação do Ferreira, que estava numa condição de imbróglio naquele momento, ou ao PP, que não fez o gol ontem, ou fez críticas públicas antes ao PP em outros jogos, que ele estava jogando pouco porque o empresário do PP, isso ou aquilo, e criticou também o empresário, ou ao Jean-Pierre, que esse sofre frequentemente. Agora, aos experientes, não. Eu não vejo esse mesmo tratamento público aos mais rodados, aos cascudos. Essa reformulação prometida aí para hoje, ou ao menos os anúncios dessa reformulação prometida para hoje, eu não descartaria. Não é informação evidente, é um sentimento de que essas mudanças podem passar inclusive pelo departamento de futebol
incluindo o seu dirigente hoje, que é Paulo Luz. Eu não descartaria isso. Já que o Oliveira falou ali da frase que mais marcou talvez a gestão do Paulo Luz, claro, ainda está lá, mas a questão do Tassiano macho, um jogador macho, vai acabar ficando marcado por isso. Eu não duvidaria de uma substituição de Paulo Luz hoje também. Eu olhei o site do clube agora para ver se tem alguma coisa, até estava tentando ver com o Vitor se tem algum anúncio programado. O fato é que o que tem de notícia como mais recente é credenciamento de imprensa para Grêmio e Ayacucho. Está aberto o credenciamento para a cobertura da partida na Arena. Prazo de inscrição se encerra na terça-feira, dia 12, começou às 10 horas de hoje. Então a única notícia nova que tem é essa, o resto mais são as notícias relacionadas à preparação do time para o jogo. O Grêmio já teve vontade de contar com o Luiz Adriano no plantel ou não? Por causa do gesto aquele do Renato ontem? Isso. Alguma outra coisa do mundo do acho que é uma... já negociaram. Questão de amizade entre eles, Já negociaram, foi notícia, o Grêmio foi atrás e buscou informações sobre ele, acho que no começo do ano, quando foi buscar o Diego Souza. Mas nesse momento é mais uma questão de amizade entre eles. Eu não sei não, viu? Eu não sei o que foi o gesto, eu não sei o que foi aquele gesto que significou, se tem alguma coisa a mais envolvendo o trabalho, mas o fato é que o Luiz Adriano é um jogador que já não é mais criança e tem uma história toda ela vinculada ao Inter. Não sei se... Tá vendo como as coisas não mudam? É a mesma coisa de sempre. É Cássio, são os mesmos de sempre. São os mesmos, é o mesmo perfil de sempre. Jogadores acima dos 30 anos, que já passaram pelo seu auge, é a mesma coisa. Eu não tenho nenhum indício daquela ideia da retomada da hierarquia do quem manda. Cada vez mais eu me convenço de que a hierarquia dentro do futebol, em outras coisas eu sei que o Renato não se mexe, tá? Não se mete. Isso aí é com o presidente, tem outras relações institucionais, tem a questão da arena, tem outras coisas. Mas tenho certeza que ali dentro é puramente uma obra da intuição do Renato com conselhos do único cara que confia. Às vezes o cara não confia em ninguém. O Renato confia no Alexandre Mendes. Não confiava numa comissão técnica vencedora, né? Com preparador de goleiros, campeão e com o melhor goleiro do Brasil sob sua tutela agora, né, no Palmeiras, né, que conquistou o título ontem e foi mandado embora. Embora o profissional do Grêmio seja competente, talvez a preparação física seja um pouquinho defasada, tá? Isso aí é uma outra questão também. Tudo isso eu coloco meio em impressões e algumas coisas que são faladas, tá? A preparação física, sim, ela deixa a desejar. O Grêmio tá de olho no Túlio Flores, que é o cara do Atlético Paranaense, pelo menos eu li isso ontem, eu não sei se confirma, mas enfim, já é um profissional mais atualizado. Então tem todas essas questões aí que foram bem mal conduzidas. Só que eu pergunto o seguinte, o presidente Romildo não ficou afastado, porque assim, vamos combinar que o Paulo Luz, pelo seu discurso, ele não parece ter voz ativa para poder decidir coisas e nem conhecimento suficiente em termos de futebol para poder determinar diretrizes. As diretrizes do Grêmio são do Renato. Repito, um processo de recuperação do Maicon, confiar no Maicon como o único jogador capaz de ser um centro para mudar jogo, a utilização estranha da base, em que às vezes são solução e sempre são chamados a atenção, outras contratações que não deram certo, pesos mortos que o Grêmio teve ao longo de toda essa temporada e que não renderam absolutamente nada. É um combo de coisas, cara, é um combo de coisas que aconteceram e que a gente tem que colocar o seguinte, olha só, o Grêmio tem que mudar vários modelos para poder de novo ser um time competitivo. A rigor, o Grêmio deu muito mais sorte que juízo, porque o Renato tem estrela, isso ele tem. Mais sorte que tem rabo, mais sorte que juízo. Mais sorte que juízo de enfrentar Juventude e Cuiabá, de fazer sim um grande jogo contra o São Paulo, lá em que o Grêmio fez um jogo para retirar espaço, e 2 jogos péssimos contra o Palmeiras. O Grêmio chega a uma final de Copa do Brasil jogando bem uma partida só. O resto o Grêmio não jogou bem, teve muito mais sorte que juízo. Um campeonato brasileiro em que o Grêmio só tem ali uma colocação razoável, porque embaixo eram equipes com menos potencial técnico. E porque o Grêmio teve lá uma sequência boa, uma sequência ok, ganhando de muito time ruim, que o Renato disse, o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil.
O Grêmio não jogou o melhor futebol do Brasil. Um disparo de cortinas de fumaça. Vou citar nomes da imprensa pra vocês se verem com eles na arena. O que é isso, cara? O que é isso? Vamos falar um pouco do teu time. Vamos falar um pouco dos teus erros. O que tu quer com o Grêmio? O que o Renato quis com o Tassiano? O que o Renato quis, afinal de contas, com o Tassiano ali? Deixar o time mais rápido, mais explosivo, cara, faz uma compensação então. Então, mais rápido, mais explosivo é contraditório, porque o Michael fica o jogo todo. Por que o Ferreira nunca assume uma... Aliás, o Ferreira ontem, pra mim, deveria ter entrado na ponta direita, tá? Pra mim, onde ele joga melhor, onde ele teria o fundo pra fazer, pelo menos deixar o Diego Souza ali pra se bater. Ele bota o Diego Souza e o Thurin juntos e o Ferreira na ponta esquerda, anuladaço pelo Marcos Rocha. Nem essa percepção o Renato teve. Qual o melhor marcador de todos eles? O Marcos Rocha, tirou todos ali. Troca de lado. Vai jogar na direita, onde o Vinha apoia e onde tu vai conseguir campo. Tem coisas que o jogo fala e que não foram postas em campo. E que era bem fácil de olhar. Em determinado momento, o Abel troca o Rony pelo Wesley. E coloca o menino pela esquerda. Sai um gol do Palmeiras assim. Por que o Renato não tenta o Ferreira pela direita, onde ele já tinha complicado a vida do Vinha, e colocou ele pela esquerda, onde o Rony estava voltando para marcar, dobrando marcação com o Marcos Rocha, e onde o Marcos Rocha, aliás, bela descoberta do Abel Ferreira, se tornou um grande marcador. Quantos desarmes o Marcos Rocha tem no Ferreira? Alguns? Joga pelo outro lado, sabe? São percepções de campo, gente, que o jogo falou e o Renato não fez. Eu tô acompanhando o Carlos Guimarães com essas avaliações bem interessantes. E estou aqui pensando que nós estamos tratando o tempo todo de uma ideia de renovação, mas que na realidade é uma mudança que não é renovação propriamente, é uma troca. Porque a renovação, ela viria se houvesse um projeto de buscar jogadores jovens para mudar para o futuro. A ideia parece ser, traz jogadores já rodados para dar continuidade com um pouco mais de fôlego com o modelo que já existe. Não é uma renovação. É uma continuidade com outros nomes. A impressão que passa é essa. A gente vem falando e discutindo isso há bastante tempo, que o Renato, quando ele faz essas trocas, instituindo publicamente, dizendo, não, é renovação. Na realidade, ele troca 6 por meia dúzia, porque ele não sabe aproveitar o que realmente ele tem no elenco, esses jovens, em toda a sua potencialidade e nas possibilidades que ele tem no estilo de jogo um pouco diferente. A gente fala... Reinventar e colocar os jogadores que a gente pede não é colocar num esquema que não vem dando certo. E a gente também tem que colocar que muitos jogadores, o sistema ontem não funcionou tão bem, porque ele estava centralizando, a gente já falou sobre isso, o jogo no Michael. Ok, isso é certo, mas ele também teve que fazer improvisações que prejudicaram a maneira aguda ou de criar possibilidades lá na frente com o Grêmio, porque muitos jogadores tiveram que ajudar na marcação, o que não é característico, e o Michael não conseguiu dar tudo aquilo. Então, ele está ainda vivendo, parece, nessa ideia de que o Maicon consegue dar, ele consegue criar o jogo, quando ele acaba tendo que recuar, tendo que fazer improvisações para garantir a permanência do Maicon e o time não cria nada. A gente coloca, sim, renovar trazendo o Cássio. Bom, o Cássio vive um momento tão expressivo assim, ele é melhor do que tem em casa. A gente coloca, dar espaço para quem, a base aqui do Grêmio, que a gente sabe que tem competência, tem qualidade, mas dar espaço de que forma? Sabe, a gente vai colocar quantos garotos que vão passar os seus momentos, que vão passar as suas oportunidades para fazer um investimento, sim, que a longo prazo pode causar, não digo prejuízo, mas ser um investimento não tão lucrativo, quando você pode, quem sabe, revelar um goleiro, ter capacidade, ter competência dentro do seu clube e depois ainda ter uma possibilidade de venda. E essa ideia do, tudo vai mudar, a gente já escutou em diversos momentos que essa autonomia do Renato iria ser mais cobrado. E até o momento não é o que a gente observa, não é o que a gente vê. Ainda parece que quem manda e desmanda no Grêmio é o Renato com a concordância do presidente. Um exemplo objetivo aqui de uma renovação. O tópico final da coluna do Wilton Mombar de hoje, investimento 2. E esse silêncio aí? Quando chegou para o Inter... Eu então, eu tô no ar aí? Está sem retorno, Guimarães, por favor, vamos ter que tirar ele antes que saia alguma coisa errada. Quando chegou ao Inter, o valor de mercado de Yuri Alberto, segundo... Estás. Tá me ouvindo também? Eu posso falar uma coisa sobre... Os autos eu estou ouvindo. Eu posso falar uma coisa sobre... Tirem, por favor, todos aí para não dar problema. Eu estava dizendo, então, a coluna do Wilton Mombar, no seu último tópico, coloca assim: quando chegou ao Inter, o valor de mercado de Yuri Alberto, segundo o site Transfer Market, era de 13 milhões de reais. Hoje, o jogador está avaliado
pelo mesmo site em 40,2 milhões de reais. Marcou 10 gols no Brasileiro. É possível que no futuro seja companheiro de ataque ao lado de Paulo Guerreiro. Então, desculpem a comparação, porque o torcedor não gosta muito quando a gente sai de um clube e vai pro rival para fazer a comparação, mas a comparação é não entre clubes, mas entre fatos. Qual é o fato? Quando você diz que vai renovar e traz um jogador veterano, é só uma troca de um veterano pelo outro. Claro, talvez o veterano que venha tenha mais qualidade que aquele que está saindo, que está perdendo lugar. Mas renovar é apostar no jovem, que tem qualidade e que vai, depois de um investimento inicial, dar um grande retorno para o clube. E nós estamos citando um exemplo do rival aqui do lado, citando o exemplo do caso do Yuri Alberto. Depois a gente vai falar sobre o Inter. O Grêmio pode fazer isso com os seus próprios jogadores. O Grêmio tem potencialmente vários jogadores de futuro lá dentro, só tem que criar ambiente para a afirmação desses jogadores. Agora tá tudo ok com a turma aí? Todo mundo tá me ouvindo ou não? Perfeito, deixa eu ver, eu tô chegando aí? Não, tu tá excelente. Então vamos lá, algumas coisas curtinhas aqui aí. Então, tá? Tá chegando. Oresta, ok. Algumas coisas curtinhas então aqui, tá? Primeiro, o que o Grêmio tem não é uma mudança, é um continuismo, tá? Se mantém o técnico, se vai manter estrutura de departamento de futebol, se vai manter diretoria, se vai manter uma série de fatores, isso aí não é mudança, isso aí é continuidade ou continuismo, tá? Segundo ponto, transfer market não é fonte. Transfer market não é fonte de valor de jogador. Os próprios donos, os próprios controladores, os próprios editores do transfer market passam o tempo inteiro pedindo, não nos usem como fonte de valor de mercado. O que nós temos aqui é uma pequena base, isso não é dado técnico, não é dado científico, tá? Só para deixar isso bem estabelecido. Que as contratações de jovens com potencial de evolução técnica, evolução esportiva, evolução financeira, são as melhores, as que mais agradam num mercado que é formador e vendedor como o brasileiro, não há dúvida. Agora o Grêmio segue indo na contramão. O Grêmio segue buscando jogadores em fase descendente de carreira. Quer dizer, vai no contrassenso daquilo que é o indicado. Orestes. Vamos ver. Eu quero falar o seguinte, sobre um jogador do Grêmio. O Diego Souza. O Grêmio não está jogando mais no sentido de botar esse cara na cara do gol para ele fazer gol, um baita no goleador. Eu ontem até eu fiquei meio triste com a participação do Diego Souza. O cara não consegue cabecear, não consegue chutar, não consegue chegar numa bola. O que é que vocês acham que está acontecendo? Não está sendo não está sendo municiado o Grêmio ou não? O Diego Souza ou não? Aí é que tá. A bola não tá chegando mais nele. Esse que é um dos grandes problemas. O Diego Souza, evidente, ele aproveita as chances que recebe. Só que elas estão escasseando. A bola já não chega mais nele como alguns jogos atrás, algumas partidas atrás. Aí é Alisson, aí é GPR, que até então era titular, outros jogadores. Enfim, a bola não tá chegando bem no Diego Souza. Carlos voltou? Não, eu acho que deu um problema de abertura de microfone aí, né, Zé? Não, deu problema de retorno geral com todos que estão fora em home, mas agora já voltou. Como diria, nós temos um problema de retorno. A Ana tá nos ouvindo também, né, Ana? Tá todo mundo ok aqui. Bom, maravilha. Joel. Sobre não é só a bola chegar, tá? São algumas áreas, assim, são algumas coisas que eu gostaria de entender. Olha só, ontem eu falava sobre o fato do PP não tá mais jogando como um ponteiro, dele investir pelo meio para poder aumentar a área de atuação, mas ali é onde estava o Felipe Melo. O mesmo aconteceu com o Alisson. O mesmo aconteceu com o Everton Cebolinha, antes de sair. Exato. Eu venho batendo nessa tecla, o PP tá jogando pouco, não é porque ele vai pro Porto não, porque ele tá mal escalado. Eu também acho isso. E da mesma forma que o Alisson, por isso que eu insisti com o Ferreira pela direita, sabe? Porque ali tu tem jogada de drible, de fundo. O Gui Azevedo até tentou fazer, mas não conseguiu. Ele parou na marcação. O Ferreira é melhor que o Guilherme Azevedo na hora de driblar. Outra coisa, vocês já viram o que é a recomposição do Grêmio? O que é a transição defensiva do Grêmio? Que a gente fala muito em transição ofensiva, né? Tem transição defensiva também. A transição defensiva do Grêmio é um horror.
O Grêmio volta para marcar se arrastando. E por isso que eu defendia desde o início, e por isso que eu sabia. O time do Grêmio é voltado para Maicon, tá? Maicon e Matheus Henrique sempre foi o time do Grêmio na cabeça do Renato. Só que por isso que, com algumas até limitações, eu acho que é um time que era prontinho para botar o Lucas Silva como protetor, para ter esse jogador. Senão o Lucas Silva é um primeiro volante. Como o Lucas Silva é o cara que tá no Grêmio, o Lucas Silva. Para ser um protetor no primeiro volante. Agora vem a informação de que o Grêmio tá escrevendo o Michel, né? De volta. 1 ano e não sei quanto parado. Bom jogador, Michel. Depois de 1 ano e não sei quanto parado, vamos ver como é que é. Michel e Leonardo Gomes seriam os reforços do Grêmio. Pô, gosto dos dois. Acho 2 bons jogadores. Agora, depois de tanto tempo, eles vão apresentar alguma coisa Carlos. próxima, Magno, de serem soluções agora. O Grêmio é um time que tinha que jogar assim, ó. Tá? Na minha opinião, não é uma regra. Mas tinha que ser pelo menos testado assim. Um primeiro volante. Aí tu coloca Maicon e Matheus Henrique, se tu quiser. Tá? Ou se tu quiser, pode botar um Jean-Pierre. Eu acho que o Jean-Pierre vai se dar bem no tripé. Acho que ele sabe fazer isso, porque ele trabalha mais na base da jogada. Tá? 2 pontas rápidos e o centroavante. Eu acho que esse era o esquema pro Grêmio. Volante posicionado, já protege, ajuda. 2 caras pra fazer ali, um vai e vem, o Matheus Henrique já sabe fazer. Maicon, por um certo tempo, sabe fazer. No outro tempo, ele já morre. Mas aí tu tem o Jean-Pierre. Vão disputar posição, ok, sem problemas. É esquema também. E pontas rápidos. E o centroavante. Por que não testar esse sistema, sabe? Que é um sistema assim mais até, sei lá, mais simplório, mas eu acho que mais funcional. Deixaria o time mais rápido. A lista da Libertadores. Cortou o Magno. Tivemos uma queda do Magno, que começou a falar sobre a lista da Libertadores. Se alguém tiver a lista aí, eu não sei se já tem a confirmação, porque o Grêmio estreia daqui 72 horas, né? Então ele tem que fazer essa inscrição. Eu imagino que no dia de hoje. Mas tens aí a lista? Vamos lá. Aqui a lista da Libertadores é goleiros Vanderlei, Paulo Vitor, Breno e Adriel. Laterais Vitor Ferraz, Wanderson, Diogo Barbosa, Cortez, Guilherme Guedes, Felipe e Léo Gomes. Zagueiros Jeromel, Kahneman, Rodrigues, David Braz, Paulo Miranda, Juan e Emanuel. Volantes Michel, Matheus Henrique, Maicon, Darlan, Lucas Silva, Kaique, Lucas Araújo, Fernando Henrique e Jonathan Varela. Esses são os volantes. Os meias Jean-Pierre, Léo Chu, Tassiano, Pinares, Isaac, Pedro Lucas, mais os atacantes Alisson, Diego Souza, Pepe, Ferreira, Elias, aparece finalmente o Elias, Everton, Diego Churim, Guilherme Azevedo, Luiz Fernando, Ricardinho, Léo Pereira e Bitelo. Tem uns nomes aqui que eu confesso que eu não tenho a mínima ideia. O Bitelo está no ataque, tá errado, ele é volante, tá? Tá ali como atacante. Não, o Bitelo é volante. Mas vi uns nomes ali que Luiz Henrique não conheço, nos jogadores que são talvez da Fernando base. Henrique. Fernando Henrique é volante. Um dos melhores passes longos, melhores poderes de lançamento que tem o Grêmio na base do Fernando Henrique. Como eu sou desatualizado. E o Bob, sim. Tá, mas esse não ia estar, né? Esse não é surpresa nenhuma. Nunca esse não aparece. vai ser aproveitado. Nunca Esse não vai ser aproveitado. Esse vai ter o contrato rescindido, vai ser emprestado, enfim. Esse não vai ser aproveitado. Isso sabia já. Não lembro quem é que trouxe, se foi o Pfeiffer, se foi o Silva, mas trouxeram já o ano passado. Esse não vai ser aproveitado. Esse estourou a idade do sub-20 e vai ser negociado. Temos uma relação com jovens, hein, gente? Sim, mas é uma relação com jovens obrigatoriamente, né? Porque é obrigado a fechar o número. Se não fosse obrigado, eles não iam aparecer. Pode pegar, se for pro banco ali 6 ou 7, eles não vão. Eles ficam fora. Ana. Não, que o Grêmio geralmente começa a temporada assim, na utilização, pelo menos no envio das listas jovens, que depois são substituídos pelos cascudos, depois do tempo de contratação. E a gente também entende que a contratação, a negociação já deveria estar em andamento, isso já deveria ser um ponto, né? Se vai renovar com o Renato, a renovação tardia, não sei se já criou a possibilidade de uma lista para contratar, para chamar, porque o Grêmio tem poder de mercado, mas a gente vê as escolhas por jogadores, né, que a gente já tem há anos no mercado e que não vão agregar muito a esse estilo, às vezes contrata, daí na primeira possibilidade já muda toda essa lista e volta a ser uma lista só de cascudo. O Léo Chu é o que estava jogando lá em Fortaleza? Estava jogando no Ceará, fez um grande campeonato brasileiro aberto pela esquerda, jogador de drible, de velocidade,
que volta, ajuda a marcar, chega na frente, foi muito bem no Campeonato Brasileiro pelo Ceará. Bem, nós temos meio-dia, meio-dia, 28 minutos. Em seguida, já vamos ter o sinal de meio-dia e 30. Eu tenho um intervalo desse momento para fazer. Deus é. Fala, Magno. Não, até uma pergunta aqui do nosso querido Nelson Dutra. Qual o período em que se pode mexer na lista? Se a qualquer fase ou se só da fase de grupos em diante? Se pode alterar de uma rodada para outra dessa fase de pré-Libertadores essa lista? Porque alguns nomes ali, dentro daquilo que o Pfeiffer até nos trouxe ontem, devem ser negociados, vai abrir vaga, vão poder substituir, enfim. Essa é uma dúvida que aí depois do intervalo a gente pode esclarecer, né? O regulamento foi alterado no ano passado em função da pandemia para a Copa Libertadores e ele abriu a possibilidade de inscrição de um número maior de jogadores para que os clubes pudessem enfrentar aqueles momentos em que houvesse um grande número de jogadores contaminados. O brasileiro também agiu assim e provavelmente tenha sido mantido esse critério mais elástico para a Libertadores que vai começar agora. Mas depois a gente confirma, vou dar uma olhada no regulamento, depois nós falamos sobre isso. São 12 horas e 29 minutos, estamos com o Ganhando o Jogo pela Guaíba, atendo rapidamente alguns recados de ouvintes e já vamos pro intervalo. Boa tarde, qual é a contribuição do Diogo Barbosa? Nunca tá no lugar, não chega na linha de fundo, não marca ninguém. Ontem no gol do Palmeiras, o Matheus Henrique, que é outro que precisa sair, tava na lateral tentando marcar. Tá nítido que o Grêmio não treina, diz o César. Obrigado, César, que mandou o recado aqui. Esse aqui tá dizendo, Gilberto, o Gilberto foi o que tu atendeu agora, né, Magno? Gilberto Dutra. Só repete aí, Zé, que eu não consegui pegar, que entrou uma gravação do nada aqui no meu retorno. Não, tá, o Gilberto Dutra fosse o ouvinte atendido por ti aí, né? Não, pô, o Nelson Dutra. Nelson, então Dutra. É outro, tá, então isso, é família isso. Dutra, mas é outro. Esse aqui tá dizendo assim, é o Dilon Camilo. Que é muito amigo de Luiz Magno. Zé Aldo, bom dia. Figura. O Renato só contrata ou tenta contratar jogador que joga bem contra o Grêmio, como Churim, Pinares, Claudinho e o jovem do Botafogo. Parece que ele não olha outras partidas, que não pesquisa o mercado. Tá, para aí. Ou contrata isso. Essa aí não é uma regra, porque se fosse depender quem jogou bem contra o Grêmio, seria o Pucci, seria o Zampiedri, quem mais? Oliveira pode me ajudar nessa. Tem uns 3, 4 caras do Universidade que jogaram tanto quanto o Pinares naquelas eliminatórias lá. Só concluo aqui. Concluo o recado do seu Gilberto, ele diz assim, parece que não olha outras partidas, que não pesquisa o mercado, ou contrata ex-jogador. Em todos esses casos, os guris da base são esquecidos. O Renato fica, mas algo tem que mudar, tá dizendo. Ele é mais ou menos na linha do que estávamos falando aqui até bem pouco. Vamos ver esse aqui. Boa tarde, Zé. E o Rildo não foi inscrito na Libertadores? Pergunta o César de São Leopoldo. Esse nome não tá na lista. Esse nome não aparece ali na lista que o Pfeiffer nos forneceu. Eu prefiro a ideia do tripé, mas com 3 meias e só um ponteiro com um segundo atacante, diz o Bruno, que está nos acompanhando. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pelo recado. Eu tô conversando até com o Bruno, ele trouxe a ideia de um 4-1-3-2 com Ferreira e Diego Souza como atacantes. Eu acho que o 4-1-3-2 pode acontecer, mas as peças ali que ele colocou, não sei se seriam as melhores. Eu acho que... Quantas vezes o Renato mudou o esquema do Grêmio desde 2016? Nenhuma. Por que mudaria quando agora? Quando o Bolanhos jogava, o Oliveira. Que ele escalou 2 atacantes. Quando o Bolanhos jogava. Mas aí eu vou te lembrar que foi o Roger. Não, com o Renato. Quando ele botou 4-4-2 e fez uma dupla e o Grêmio ganhou do Atlético Paranaense em Curitiba, assim, inclusive, foi o Roger. Tanto que o Renato estreia no jogo do Atlético Paranaense no jogo da volta. Mas na ida que ele fez uma dupla do Bolanhos com o Luan, se não me engano, na frente era o Roger. Eu não sei se o Renato não fez isso também, mas enfim. Olha, tirando alguns momentos em que ele fez um tripé ali, e em momentos de jogo em que ele enlouqueceu, tipo ontem com 3 zagueiros, assim, botando os laterais como zagueiros, habitualmente nenhuma vez. Eu acho boa a ideia do Bruno de 2 atacantes, mas não com o Ferreira junto com o Diego Souza. Para mim o Ferreira é ponta. O Grêmio tem ponta. Então, deixa o cara na ponta. Esse não faria o Ferreira. O Ferreira, investindo pelo meio, tu vai perder o drible vertical dele. Ele teria uma jogada um pouquinho mais horizontal, porque quem tá no meio tem que ter uma jogada mais horizontal. Quem tá na ponta pode ficar no corredor. Eu acho o Ferreira um ótimo projeto de ponta direita. Mais do que ponta esquerda até. O ouvinte de Arroio do Sal diz que está claro e cristalino que essa metodologia de 15-16,
Quando diz ele, usamos a base com 3 ou 4 experientes, foi uma obra do acaso, é o Marcelo Costa. Não sei se obra do acaso. O Grêmio tinha um monte de veteranos e tirou os veteranos e priorizou os jovens. Me pareceu que havia uma vontade de renovação do Roger, mesmo porque os veteranos não estavam dando certo. E aí saiu o Filipão, veio o Roger e deu oportunidade. Tá, mas ele fala do Renato, Zé. Mas ele tá. Porque 17 era o Renato já. Ele fala em 15 e 16 ainda já. Ah, ele fala 15 e 16, tá, desculpa. Ele fala da mudança, né? Não, mas de fato, os times vencedores do Grêmio, aqueles times de 16, 17, porque aquela coisa, o Grêmio tá ganhando tudo. Não, o Grêmio ganhou em 16, 17, tá? Faz tempo, a gente tá em 2021 já. Eram times que tinham, em 2016, tinha o Wallace vindo da base, por exemplo, tinha o Luan como titular de falso 9, jogando muito, aliás. O Grêmio com falso 9 jogou muito bem nos últimos anos e nos últimos 3, 4 fixou a ideia de ter um centroavante. Mas o Luan era muito jovem, o Pedro Rocha era jovem, o Ramiro em 2016 era jovem, tá? O Wallace era jovem, era um time com jogadores... Opa, o Kahneman era jovem, o Kahneman tinha 25, hoje ele tem 30, tinha 25 há 5 anos atrás. Então, era um time com jogadores mais jovens. Em 2017 tinha o Arthur, fenômeno no meio campo. O Michel em 2017 tinha 24 anos, se não me engano. Então, era um time, o Everton Cebolinha, que entrou depois, se bem que ali valeu do Fernandinho, enfim, mas Cebolinha, que entrou em 18, era jovem. O Grêmio começou com essa mania de encher o time de veterano agora. O ouvinte, no caso a Marília, ela faz uma crítica ao Renato, a gente nem tocou nesse assunto, eu nem tinha me ligado. Ela disse assim: olá, pra mim ficou clara a postura ela usa uma expressão aqui pesada, ela diz que uma postura prepotente do Renato ao circular na premiação sem máscara, constrangendo as pessoas com abraços, etc. Ela cobra a humildade do Renato e criticou ele por não ter usado a máscara quando foi para a premiação. Mas ali no ambiente, aqueles que estão ali são todos testados, né, gente? Antes dos jogos, e não estavam de máscara ali os jogadores e a comissão técnica, se bem me lembro, se não quero cometer... Mas a gente também tem que levar em consideração que existe a questão do exemplo, tanto que o técnico do Palmeiras, nas suas primeiras manifestações após a comemoração do título, né, até foi questionado que ele não curte muito esse momento, né, como a gente tem aqui no Brasil, a gente, vamos decretar feriado, daí no outro dia tem carreatas, ele fala, não, que já está concentrado na próxima temporada, já está concentrado, quem sabe, na próxima vitória, na preparação do grupo. Ele acredita, os atletas curtem mais que eu e a minha equipe, porque nós já pensamos no próximo desafio. E ele disse que pedia que não aglomerassem, que sentia falta muito da sua família nesse momento, porque por questão do distanciamento da pandemia ele não pode, então, ter esse contato mais próximo. Ele esperava logo falar com a família dele, mas ele disse, né, pediu pro torcedor que o melhor presente para o Palmeiras seria não aglomerar, não se juntar. Ele falou, e claro que ia ser diferente com a casa lotada, mas no momento pede que nós, então, fiquemos todos em casa com o distanciamento. E a gente também lamenta que muitos torcedores foram, né, para as proximidades do estádio para fazer aglomerações sem uso de máscara e tudo mais, mas o próprio técnico, na sua primeira manifestação, falou que já está pensando na próxima vitória e ao mesmo tempo fez esse lembrete. Então a gente fala que também tem esse caráter de exemplo, né? Tanto que os jogadores até do Palmeiras em alguns momentos, tava se abraçando, aqui, o pessoal, não, vamos manter um pouco mais de distanciamento e tudo mais. Foi o que foi feito por alguns, né, os mais experientes, não estavam de máscara. São 12h37 agora. No momento então, só para dizer rapidinho, no momento da entrega de medalha, só estavam de máscara as pessoas que estavam fazendo a entrega das próprias medalhas. O resto, estava todo mundo sem máscara, jogadores, comissão técnica, etc e tal. Já voltamos. Vamos para o último bloco do Ganhando o Jogo. Nós falamos muito sobre Grêmio, sobre a final da Copa do Brasil, sobre a vitória do Palmeiras, a derrota do Grêmio, os problemas, a projeção da temporada gremista. Já tem jogo de Libertadores na fase de pré-qualificação agora na quarta-feira contra o Huachipato. Com o Ayacucho do Peru. Depois vai ter que jogar lá em 3.400 metros de altitude, vai ter que fazer placar aqui, mas não falamos sobre Inter, então agora vamos falar sobre o Internacional. A gente ouviu a chamada agora, a Ana Guiar contando, o Magno narra o confronto do Inter contra a equipe do São Luís de Juí, jogo no Beira-Rio. Tivemos na sexta-feira a entrevista coletiva de apresentação do Miguel Ángel Ramírez. Tem aí um anúncio de que o Inter está contratando o Gustavo Grossi, que é o diretor que
trabalha como responsável pela prospecção de jogadores lá no River Plate do Marcelo Galhardo. Então, tem uma série de coisas do Inter. Eu gostaria de começar a falar sobre isso, gente. O jogo hoje já, por exemplo, tem um time mais reforçado. Tem o Pegloff, tem o Yuri Alberto. Já aparecem algumas figuras que são do time principal para o jogo contra o São Luís. Eu confesso que não vi a questão dos relacionados ainda, mas da possibilidade do Guerreiro estar Sim. entre eles hoje já. Seria a grande atração para esse jogo. Mas agora, em termos de Rádio Guaíba, a grande atração certamente é Carlos Gustavo Sueiro Guimarães no plantão. Vai ser algo fabuloso. Guimarães no plantão do futebol Guaíba hoje. É isso aí. Seria o plantão do jogo. Tamo aí, né? A gente se desdobra em diversas funções e não tem problema nenhum. Com várias informações, projeções e o famigerado, se o campeonato terminasse hoje, os rebaixados seriam tal e tal. É isso aí. Hoje à noite. É atração, hein? Atração. Já tô chamando o pessoal aí. Atração. Inter e São Luís. Sabe o que eu tava falando sobre... Falei com muita gente sobre a gurizada do Inter, né? Existe até um certo otimismo. E acho que a dupla Granal tá utilizando bem o gauchão. Tem que fazer isso mesmo. Tem que botar a gurizada pra jogar. E acho que é o que sustenta em vários lados o clube, né? É o que dá dinheiro pro clube, é o que faz o grupo ser mais preenchido, é o que vai deixar uma equipe mais reforçada. Eu acho muito interessante esse processo de laboratório, que é como tem que ser, né? Um campeonato que não tem o mesmo peso dos outros. É bom utilizar a gurizada aí. Que bom que a dupla Granal tá conseguindo mostrar esse povo todo pra nós aí, pra gente ver. Que não pode só ver a gurizada, o cara confirmar no gauchão e ao invés de dar sequência, trazer lá o cara de 33 anos do Curitiba ou do Sport Recife como solução pra jogar no meio de campo. Aí não dá. Como a dupla Granal já fez isso várias vezes. Aliás, o Inter tá numa limpa aí, liberando jogadores. Poxa vida, como o Inter gastou mal, né? Como o Inter gastou mal em 2018, por exemplo, 2019. Jogador que não foi sequer utilizado, tipo o lateral direito Dudu, o Natanael... Os caras que ainda estão por aí e que não servem de fato. O próprio Sarrafiori já tem uma análise de que não deve ficar, né? O emprestado que volta é o Guilherme Pato. Então, o Sarrafiori até não condeno tanto a contratação, condeno mais a distorção que causou esse jogador numa euforia desmedida da torcida do Inter, né? Que acreditou que ele era realmente o novo D'Alessandro e que ele era um craque de bola. Um jogador que precisa competir mais. Eu vou te pedir desculpas, Guimarães. Claro. Nós temos o Pfeiffer na linha, ele está pedindo para trazer uma atualização, uma informação. Fala, Pfeiffer. Tudo bom, Zé? Boa tarde para você, boa tarde para todos aí. Algumas informações importantes, atualizações realmente, confirmando algumas informações das mudanças que o Grêmio vai fazer. O Grêmio está voltando, chega daqui a pouco a Porto Alegre e quando chegar agora à tarde, algumas mudanças serão anunciadas. A primeira delas, a gente já está colocando já há algum tempo. Márcio Meira, preparador físico, vai ser desligado. Mário Pereira, que hoje é auxiliar da preparação física, é quem vai preparar o time para o jogo de quarta-feira. O Mário já está há mais de 20 anos no Grêmio. E com isso o Grêmio vai em busca de um profissional. Túlio Flores, do Atlético Paranaense, que foi inclusive, trabalhou muito tempo na base do Grêmio, não houve acordo com ele e outros nomes estão na mesa da direção. Mas a informação mais importante, o Grêmio vai confirmar, provavelmente já hoje à tarde, Carlos Amodeu será o novo executivo de futebol do Grêmio, ele que hoje é o CEO do clube. Carlos Amodeu será colocado como executivo de futebol e Gustavo Zanchi, que já exerceu a função de CEO do clube, vai voltar para essa função. Ele foi CEO do clube, eu agora só não tenho a certeza se no final da gestão do presidente Fábio Koff ou se a partir do início da gestão do presidente Romildo. Mas Gustavo Zanchi, que já foi CEO do Grêmio, volta a exercer essa função com Carlos Amodeu sendo colocado como executivo de futebol. Isso deve ser confirmado ainda hoje à tarde. E o Grêmio, é claro, vai em busca de reforços. Serão alguns reforços anunciados. Um nome que o Grêmio quer contratar é o goleiro Cássio do Corinthians. O goleiro Cássio, inclusive, está afastado, é um dos
infectados com a Covid-19 no elenco do Corinthians. O Grêmio quer a contratação do goleiro Cássio e dispensas serão feitas no Grêmio a partir desta semana. A lista da Libertadores ela foi divulgada com vários nomes, mas é uma lista apenas para essa fase de pré-Libertadores. Depois o Grêmio alcançando a classificação, é claro que ela vai modificar. Mas alguns nomes vão deixar o Grêmio. Haverá sim uma reestruturação completa no elenco de jogadores do Grêmio. Mas o Grêmio quer a contratação do goleiro Cássio. Carlos Amodeu será o novo executivo de futebol, Gustavo Zanchi, o novo CEO do Grêmio, e também a busca ainda por um preparador físico. Não houve acordo com Túlio Flores do Atlético Paranaense. Ô Pfeiffer, uma questão: como é o relacionamento do Renato com o CEO do Grêmio, que passa agora a ser o superior imediato do Renato? Já foi muito ruim, e essa é uma informação importante, já foi muito ruim, mas de um ano para cá, com o intermédio do presidente Romildo, eles acertaram e apararam as arestas e passaram a se relacionar bem. Mas já foi muito ruim a relação entre Renato e Carlos Amodeu. Foi proibido de entrar no vestiário num jogo, não foi? Num determinado momento de crise do vestiário do Grêmio. Mas aí não em função do Renato, mas em função de algumas lideranças do grupo de jogadores. Mas esse episódio já foi superado. Muito bem. Obrigado, Pfeiffer. Aquele abraço. Volto no Repórter Esportivo ou a qualquer momento, em edição extraordinária, né? Então deixa eu aproveitar e sugar mais um pouquinho. Esse interesse do Grêmio no Cássio do Corinthians. O Corinthians, pelo que se sabe em São Paulo, eu ontem li o Vessone falando sobre isso, que é um dos caras mais bem informados sobre Corinthians. O próprio Alexandre Pretzel manda agora que é muito difícil o Corinthians liberar o Cássio. O Grêmio vai ter que pagar ou ceder algum jogador para uma eventual troca, né, Pfeiffer? O Grêmio admite que vai ter que investir e admite colocar jogadores na negociação. O Grêmio entende que tem um grupo grande de jogadores que não serão utilizados nessa temporada, e o Grêmio vai tentar compor uma negociação com dinheiro e com jogadores, caso seja necessário. O desejo da direção do Grêmio para 2021 é o goleiro Cássio. Muito bom. Nós estamos... Sabe por quê, Zé? O Corinthians não quer o Tassiano? Seria uma boa. A informação, acho muito não, a informação que eu tenho é que o Atlético Paranaense tem interesse na contratação do Tassiano. E talvez até dê certo. Ele não é um jogador caneleiro, não é um jogador ruim, mas aqui ele ficou estigmatizado porque ele virou a solução para todos os males do Grêmio e ele não está conseguindo ser a solução. O Grêmio queimou o Tassiano. Quem queimou o Tassiano foi o próprio Grêmio, não foi a imprensa, não foi torcida, foi o próprio Renato que torrou o Tassiano. Quem inviabilizou o Tassiano foi o Renato. O mesmo Renato que inviabilizou o Bressan, que inviabilizou o André, que inviabilizou outros tantos, depois de todo mundo dizer: não dá, não dá, não dá. O Renato insistia e inviabilizou todos esses. O Tassiano é mais um exemplo. O Tassiano, ele é vítima, ele não é vilão. Bom, é vítima. A gente está falando de Inter, mas se vier o Cássio, finalmente o Grêmio terá um goleiro que vai pegar pênaltis, porque esses que estão aí não pegam pênaltis. Então, para mim o Cássio é mais uma solução mágica com base em passado e não em futuro. Mas é melhor que os que estão aí, isso aí parece... É melhor do que os que estão aí, Zé, mas isso não é salvo-conduto para se investir altos valores num goleiro de 34 anos. Eu só vou saber se ele é melhor do que os goleiros que tem no Grêmio hoje se a gente vê o Breno e o Adriel jogar. Se a gente não vê, não dá. O Adriel foi inscrito. Nós estávamos falando... Mas só para não deixar passar isso aí, o Corinthians acabou de vender o seu goleiro reserva, ou acabou de sair o goleiro reserva, que é o Walter, que durante muitas vezes entrou e jogou tão bem quanto o Cássio, vai jogar pelo Cuiabá o Campeonato Brasileiro. Então agora que o Corinthians acabou de perder o seu reserva imediato, eu duvido muito, mas duvido demais que o Corinthians
vai aceitar negociar o Cássio. Nós estamos falando sobre o Inter, nós tivemos, o Carlos estava falando sobre os jovens, nós tivemos na sexta-feira a apresentação e uma fala muito interessante, muito inteligente e muito original do técnico do Internacional, o Miguel Ángel Ramírez. Nós não falamos ainda sobre ele, porque nós não nos reunimos depois dessa apresentação oficial, mas ele tem umas posições bem peculiares. Ele disse que vai tentar aqui se adaptar ao meio porque ele se considera um cidadão do mundo, que não é um cara que acha que é dono de um lugar ou de outro lugar, ou que pertence a um lugar ou que pertence a outro, senão que ele é um profissional do futebol e do mundo. É bem democrata a maneira como ele se expressa sobre a relação com o trabalho e com os diversos lugares por onde ele passou. Mas o fato é que o básico é a ideia de um Inter continuar avançando num projeto de investir na busca de jogadores jovens e na formação de um trabalho unificado entre base e profissional. Esse nome que está sendo especulado, o Gustavo Grossi, o do River Plate, todos falam muito bem dele, gente. O cara que reformulou a base do River. Chegou ao River em 2016, havia feito bons trabalhos no Rosário Central e no Racing, trabalhou nesse processo de reformulação do River, que passou a investir muito na base, que hoje é um clube autossustentável, que tem aí muita gente boa surgindo, o Julián Álvares em especial, uma das grandes promessas do futebol mundial, eu diria, que teve revelados aí recentemente com a mão do Gustavo Grossi, o Ezequiel Palacios, o Martínez Quarta, entre outros, um cara que é conhecido na imprensa argentina como braço direito do Marcelo Gallardo. O braço direito do Gallardo é o cara com uma importância vital, portanto, para o funcionamento do Munheco Gallardo no River Plate. Então o Inter está trazendo um profissional que foi inclusive buscado por outros clubes. Há relatos de outros clubes do próprio Brasil, inclusive, que fizeram sondagens, que foram atrás do Gustavo Grossi, mas foi o projeto do Inter que ele buscou. Eu diria que o Alessandro Barcelos, que é o presidente do Inter, está cumprindo a sua promessa de campanha. Ele disse que seria um Inter sem achismos, que seria um Inter em que contratação não vai ter pai nem mãe, que todos os negócios serão feitos com base em análise de dados, com base em scout, com base em elementos técnicos, e é isso que ele está fazendo. Ele trouxe um diretor executivo atualizadíssimo, que é o Paulo Brax. Ele trouxe um técnico que gosta muito de trabalhar com isso, que é o Miguel Ángel Ramírez, e está trazendo um cara que vai ser o manda-chuva da base do Inter, que é o Gustavo Grossi, que é um cara que trabalha muito com isso também. Então, o Alessandro Barcelos, ele está cumprindo a sua promessa de campanha. A gente vai ver nos próximos anos um Inter mudar drasticamente a sua forma de agir no mercado. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho algo bem inovador, algo bem positivo, tá? Esse movimento que tá acontecendo aí no Internacional. Ele deu uma entrevista muito boa, achei muito boa, várias respostas também com relação a um certo preconceito que se manifestou contra a chegada de mais um treinador estrangeiro. Xenofobia, inclusive. Onde eu vejo assim, sei lá, deixa o cara trabalhar pra se ter crítica, né? É o único lugar onde a gente tem uma análise prévia, o que a gente acha, isso. Mas não uma crítica de não vai dar certo, isso aí a gente não pode fazer, a gente pode... Qual é o contexto dessa fala dele, Guimarães? Por que ele, pra quem era esse recado? Na verdade ele foi perguntado, né, Zé, porque houve, quer que eu diga mesmo? Eu vou dizer, houve manifestações de colegas da imprensa dizendo que não dá para ter mais estrangeiro treinando, chega de estrangeiro, que estrangeiro não serve para nada, não dá certo, etc. E aí ele respondeu até com uma questão social, do lugar onde ele mora, ou morava na Espanha. Ele nasceu na Ilha de Las Palmas, da Espanha. Não é Canárias? Isso, Ilhas Canárias. Ele nasceu em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, que são um grupo de ilhas na Espanha, que recebe uma quantidade muito grande de africanos. São ilhas que ficam, inclusive, mais próximas da África do que da Espanha continental. Exatamente, que ele viveu com isso o tempo todo e que ele não tolera e tal. Eu acho que existe nisso muito mais, assim, desconhecimento do que xenofobia, tá? Como se todos os treinadores, isso a gente já falou várias vezes, como se todos os treinadores estrangeiros fossem iguais. Ele tem uma filosofia e eu só acho, a minha preocupação com relação ao Miguel Ángel Ramírez ela não se relaciona com a competência dele.
Ela se relaciona com o modo com que o trabalho dele vai ser observado, porque ele vai precisar de tempo. E eu não sei se ele vai ter esse tempo para poder fazer as coisas. Porque é uma espécie de proposta de revolução que vai começar da base. Não esperem isso. E até os resultados chegar. Não esperem revolução. Não tem nada de revolucionário nisso. Tem método. Não há revolução. Revolução no futebol é para vender manchete e para caçar clique. Revolução no futebol é Holanda 74. O próprio Guardiola, muitos consideram como uma quase revolução, uma então tu me dá revolução. um nome, mas eu vou te dizer o seguinte: eles vão mudar completamente, vão pegar e rasgar tudo que existe ali e fazer de novo. Então pode não ser revolução, mas é alguma coisa. Não sei se vai ser isso. Eu acho que eles vão começar a trabalhar com método, é uma diretriz diferente, sem dúvida alguma. Eu digo mudança, não revolução. Revolução no futebol, eu acho que se a gente banalizar essa palavra... Mas é uma mudança radical, né, Guimarães? É uma mudança. Que prioriza jovens, que trabalha o jovem desde a base, já voltado para a ideia de ser aproveitado no time de cima. É uma mudança, mas eu não considero como revolução. Vamos falar mais sobre isso amanhã, ficamos com pouco tempo. O rapaz lá de Versalhes, o Gerson Brito, diz que não perde hoje a narração, porque ele espera muitos drops de pornô chanchadas e também de novelas. Gerson, entre Magno... Grande marofeiro, o Gerson, inclusive. Um abraço pra ele. Ih, avacalhou. Gerson Brito, grande figura. Vocês são terríveis. Obrigado, Carlão. Obrigado, Oliveira. Obrigado, Orestes, Magno, Ana, todo mundo. Beijo. Estaremos de volta amanhã, 11 da manhã, com o Ganho do Jogo. Vem aí notícias do correspondente Guaíba. Tchau.